Dandiorim, audiodescrição de foto. A foto retrata a artista Dandiorim num fundo branco. A artista é uma mulher negra de pele clara, cabelo afro. Ela está usando 2 argolas prateadas. Está usando maquiagem marrom e dourado, um batom vermelho com delineado marrom, piercing dourado no septo. Ela também está utilizando uma regata marrom, cor de canela. E a expressão facial dela é séria, com um olhar profundo. Mini bio Dandiorim. 2 pontos. Dandiorim, multiartista, nasceu em 1997, formou-se em História na Universidade de Brasília, em 2021, e é cria do Gama, Distrito Federal. Transitando entre múltiplas artes, como a pintura, poesia, design digital e música, sua trajetória busca destacar a estética visual e rítmica afro-brasileira e afrofuturista, especialmente, expressando questões sociais como o combate ao racismo, LGBTfobia e luta antimanicomial. Dandiorim, pensar a cultura no Gama, experiências e disputas na cidade de quem ama. Refletir sobre a história da cena cultural do Gama é aprender a reconhecer potência e movimento onde muitos enxergam apenas a ausência. Entre espaços independentes, coletivos teatrais, instituições, festivais e iniciativas comunitárias, a cultura local resiste diante das dificuldades de acesso, financiamento e especialmente circulação da informação. Como caloura de produção cultural na UNDF 2026 e artista em formação, percebo minha trajetória artística atravessada por questões coletivas e pessoais, como a construção de me entender enquanto artista e transformar isso em fonte de renda, distanciamento institucional, entraves de comunicação entre agentes culturais e a tentativa mais recente de compreender como acessar políticas públicas, editais e redes de atuação cultural. Na mesma medida, é possível ver um verde esperançoso e simbólico da cidade na cena atual, pois o Gama carrega em si histórias vivas de artistas, produtores culturais e muito mais gente ligada ao setor, demonstrando consistência e permanência da cultura na figura dos coletivos, equipamentos culturais e artistas independentes, que seguem produzindo em conjunto. Esse trabalho busca mapear, ainda que de forma limitada, alguns pontos de cultura e iniciativas culturais do Gama DF, relacionando experiência pessoal, pesquisa, observação e entrevistas realizadas com agentes culturais locais, a fim de refletir os desafios e potenciais da produção cultural periférica. Dandi cria, trajetória em construção na cidade em reconstrução. Com raízes cravadas neste território, que tem 66 anos de existência, desejo registrar a minha observação pessoal, que se mistura a uma história coletiva do povo gamense, a fim de identificar necessidades, demandas e possibilidades para agentes culturais e a comunidade em geral. De uma criança que cantava e desenhava até uma multiartista em construção, posso traçar um espaço de tempo onde desenvolvi autoconhecimento, experiências artísticas, parcerias e curiosidade em entender as questões que compõem a realidade do local em que eu produzo e contemplo a cultura. Chegando ao momento atual, em que busco me qualificar no curso de produção cultural. Observo com frequência um incômodo compartilhado pelos moradores do Gama de estarem numa cidade supostamente, entre aspas, estagnada em termos de possibilidades no setor cultural, em comparação com outras RAs, mas que abriga agentes culturais e atividades diversas que existem, mas têm desafios para se realizar e, quando se realizam, dificilmente chegam a um público quantitativamente satisfatório. Breve mapa da cultura gamense. A cultura gamense atual é viva, plural, possui vasta história e é importante para compor a identidade deste povo. É possível relatar um mapa de dispositivos culturais e atividades que valem a pena ser divulgadas e compõem a rede cultural. Espaço Cultural Galpãozinho, Instituto Voar, Espaço Voar Cultural, Teatro Sesc Gama, Semente Cia de Teatro e Grupo de Teatro Bagagem, Cia de Bonecos, Cia Lábios da Lua,
Espaço Leitura Gama e etc. Alguns espaços complementares devem ser destacados, a exemplo das escolas da cidade, Feira Permanente, Feira Azul, o Bar JC, a Rude, Coreto Bar, a Praça Lorival Bandeira e Estádio Bezerrão, que também abrigam atividades ligadas ao setor. Sobre essas atividades culturais, existem feiras e festivais que acontecem sazonalmente. Feira Cultural do Gama, a mais recente Feira Noturna do Gama, o conjunto de festividades juninas pela cidade, Gamaica, eventos produzidos pela Box OK, com forte protagonismo LGBTQ+, Sarau Fora da Caixa, no Espaço Leitura, tem samba na Feira Permanente, Batalha das Quatro Faces, dentre outros. Cultura gamense, um debate político. Embora exista essa constelação de espaços, eventos e agentes culturais, é possível para quem vive no território observar diversas demandas e disputas a serem superadas, e questões mais amplas que desafiam quem deseja atuar na área ou apreciar um lazer sem a necessidade de se deslocar para o centro do DF ou outras regiões administrativas. Vale a pena apontar a antiga questão do Cine Itapuã, Centro Cultural Itapuã, espaço desativado e precarizado desde 2005, com promessa de reativação em 2026, e a batalha pela revitalização do espaço Galpãozinho. Disputas essas que mobilizam coletivos, artistas locais e instituições como o Conselho Regional de Cultura, a SESEC, que motivam em audiências públicas na CLDF. Um cenário de disputa política. Alguns temas são centrais: a participação ou falta dela da comunidade nos debates e decisões promovidas pelo Conselho Regional de Cultura do Gama e a administração do Gama, distribuição desigual de investimentos e visibilidade para iniciativas culturais que acaba por afetar oportunidades, privilegiando algumas pessoas em detrimento de outras, questões sociais estruturais como a institucionalidade ainda distante da comunidade, o machismo, a LGBTfobia e o racismo internos às relações entre agentes do meio. Essas questões e muitas outras apontam para a discussão de quem possui o direito de acessar a cultura, seja para apreciar ou para viver das atividades culturais. E com que qualidade se dá esse acesso? Sinal verde para a cultura do Gama. Enquanto a cena cultural gamense de história extensa e diversificada atravessa questões como equipamentos de cultura desativados ou abandonados, difícil acesso à informação, artistas com baixo suporte institucional e dificuldades de realização de eventos, existem redes de apoio que se renovam todos os dias e resistem nas trincheiras da produção e divulgação da arte. Ao passo que existem espaços como o Clube ou Promeso, a atual Feira Flamboyant, que não existe mais fisicamente, a não ser na memória dos moradores mais antigos, o Fagama, que deixou de existir em seu formato tradicional, e outros como o Cine Itapuã lutam para serem revitalizados, muitas outras iniciativas mantêm viva a potência gamense, se tornam referência para diversos novos artistas, democratizam o acesso e movimentam o lazer e a economia na cidade, com destaque para a Companhia Lábios da Lua, Instituto Voar e Espaço Leitura. Entrevistando artistas da cidade como PC Sanvaz, pude confirmar algumas questões de demandas da classe artística e possibilidades para as atuais e próximas gerações. Para ele, abre aspas, revitalizar o Cine Itapuã e constituir uma gerência responsável vai impulsionar significativamente a cultura do Gama e trazer artistas e público de fora da cidade e até do DF, pois a produção artística irá aumentar ainda mais. Fecha aspas. Durante a entrevista, PC, que também é educador, destacou suas perspectivas e o que ele gostaria de avanços para o futuro da cultura na cidade. 2 pontos. Criação de pontos de cultura subsidiados, pelo menos nas condições básicas para o funcionamento. Exemplo 1. O Espaço Semente, além da concessão, deveria ter uma vigilância diuturna, para que não sofresse avarias no patrimônio e fosse alvo de furtos, como vem acontecendo. Exemplo 2. As empresas de ônibus deveriam ter uma cota para que se pudesse transportar estudantes para conhecer os espaços culturais do Gama. Conclusões. Entre minha experiência artística como Dan de cria e a formação universitária, comecei a perceber que produzir cultura não envolve apenas criação artística, mas também o acesso à informação, que ainda é um privilégio, embora não devesse ser.
Redes de apoio, políticas públicas que precisam ser elaboradas e investimento nos espaços onde se faz a cultura. É necessário compreender que a cultura, nos dizeres do ex-ministro da Cultura Gilberto Gil, é ordinária, é o feijão com arroz, é direito básico e deve ser acessada de forma adequada por todo cidadão, seja ele morador do Plano Piloto, do Recanto das Emas, da Santa Maria ou do Gama. Para a maioria dos artistas, estar no meio cultural é resistência cotidiana, complexa e vai além de se expressar em alguma linguagem estética. Na cidade de quem ama, a produção cultural precisa ser valorizada em seu sentido histórico, produtor de identidades, de disputas políticas e também no seu potencial para a economia local. Na cidade de quem ama, artistas e produtores culturais precisam se sustentar da sua atividade, precisam de visibilidade e políticas públicas que tenham por fim a real inclusão das comunidades nas atividades culturais e em todos os espaços. É diferente para um artista ser reconhecido pelos seus pares e ser reconhecido institucionalmente, respeitado por sua atividade. Por fim, a distância simbólica e geográfica entre o saber acadêmico construído na UNDF e na UNB deve ser superado. O direito ao conhecimento de como acessar e escrever um edital, formular um festival e se capacitar na área da cultura não deve ser resultado de uma sorte restrita a poucos indivíduos que atravessam obstáculos e precisam enfrentar o desemprego ou conciliar sua atividade artística como segunda ou terceira ocupação, geralmente informal. Nos bastidores do fazer cultural existem vozes que estão ecoando e precisam chegar nas instituições como resultados maiores e melhores para esse povo que, além de amar, reivindica, insiste e resiste na cultura. Iniciativas mantêm viva a potência gamense, se tornam referência para diversos novos artistas, democratizam o acesso e movimentam o lazer e a economia na cidade, com destaque para a Companhia Lábios da Lua, Instituto Voar e Espaço Leitura. Entrevistando artistas da cidade como PC Sanvaz, pude confirmar algumas questões de demandas da classe artística e possibilidades para as atuais e próximas gerações. Para ele, abre aspas, revitalizar o Cine Itapuã e constituir uma gerência responsável vai impulsionar significativamente a cultura do Gama e trazer artistas e público de fora da cidade e até do DF, pois a produção artística irá aumentar ainda mais. Fecha aspas. Durante a entrevista, PC, que também é educador, destacou suas perspectivas e o que ele gostaria de avanços para o futuro da cultura na cidade. 2 pontos. Criação de pontos de cultura subsidiados, pelo menos nas condições básicas para o funcionamento. Exemplo 1. O Espaço Semente, além da concessão, deveria ter uma vigilância diuturna, para que não sofresse avarias no patrimônio e fosse alvo de furtos, como vem acontecendo. Exemplo 2. As empresas de ônibus deveriam ter uma cota para que se pudesse transportar estudantes para conhecer os espaços culturais do Gama. Conclusões. Entre minha experiência artística como Dandi Cria e a formação universitária, comecei a perceber que produzir cultura não envolve apenas criação artística, mas também o acesso à informação, que ainda é um privilégio, embora não devesse ser. Redes de apoio, políticas públicas que precisam ser elaboradas e investimento nos espaços onde se faz a cultura. É necessário compreender que a cultura, nos dizeres do ex-ministro da Cultura Gilberto Gil, é ordinária, é o feijão com arroz, é direito básico e deve ser acessada de forma adequada por todo cidadão, seja ele morador do Plano Piloto, do Recanto das Emas, da Santa Maria ou do Gama. Para a maioria dos artistas, estar no meio cultural é resistência cotidiana, complexa e vai além de se expressar em alguma linguagem estética. Na cidade de quem ama, a produção cultural precisa ser valorizada em seu sentido histórico, produtor de identidades, de disputa. Na cidade de quem ama, a produção cultural precisa ser valorizada em seu sentido histórico, produtor de identidades, de disputas políticas e também no seu potencial para a economia local.
Na cidade de quem ama, artistas e produtores culturais precisam se sustentar da sua atividade, precisam de visibilidade e políticas públicas que tenham por fim a real inclusão das comunidades nas atividades culturais e em todos os espaços. É diferente para um artista ser reconhecido pelos seus pares e ser reconhecido institucionalmente, respeitado por sua atividade. Por fim, a distância simbólica e geográfica entre o saber acadêmico construído na UNDF e na UNB deve ser superado. O direito ao conhecimento de como acessar e escrever um edital, formular um festival e se capacitar na área da cultura não deve ser resultado de uma sorte restrita a poucos indivíduos que atravessam obstáculos e precisam enfrentar o desemprego ou conciliar sua atividade artística como segunda ou terceira ocupação, geralmente informal. Nos bastidores do fazer cultural existem vozes que estão ecoando e precisam chegar nas instituições como resultados maiores e melhores para esse povo que, além de amar, reivindica, insiste e resiste na cultura.